Olá, queridos, sejam muito bem-vindos de volta aqui novamente para a gente dar sequência na segunda parte da lição 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Lição de Um Curso em Milagres, lição 137 de Um Curso em Milagres, porém aqui com a nossa jornada de volta para casa, é a nossa série aqui no YouTube. Jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Então, a gente já fez a primeira parte da lição. Se você não assistiu ainda, procura aí no YouTube, no canal Despertar do Ser, ou então na página no Instagram despertardoser.sem, certo? E como a gente desconectou para separar essa segunda parte para o vídeo não ficar muito longo, a gente volta a se conectar aqui na sala de aula de Jesus, respirando profundamente, baixando a frequência dos pensamentos, deixando o tumulto para o lado de fora da sala de aula, de mãos vazias e mente aberta, para desaprender e reaprender com Jesus. Ou melhor, desaprender e relembrar com Jesus a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro lar, a nossa casa verdadeira que só nos traz paz, alegria, felicidade. A gente se coloca em total disponibilidade de agora reconhecer que os nossos planos, os planos do ego, para nossa salvação e para nossa felicidade, não deram certo. E a gente não quer mais se agarrar a essas crenças que tanto nos aprisionam. Agora a gente só quer a verdade. A gente não quer mais se agarrar a crenças ilusórias a nosso respeito, a respeito dos nossos irmãos, a respeito do mundo. Não. A gente quer dar um passo atrás e ver a nossa verdade, lembrar a nossa verdade junto com Jesus. Por isso, a gente segue aqui na segunda parte da lição 137 e no parágrafo 8, Jesus diz: a cura é compartilhada. E por esse atributo da cura, E por esse atributo, a cura compartilhada prova que as leis que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que os seus opostos doentios. E o professor Kenneth comenta que a ideia de que a cura é compartilhada, o tema dessa lição, é o reflexo em nosso sonho da unicidade do céu. Ela também é representada pelo princípio da expiação, que é mantido para nossas mentes doentes pela reconfortante presença do Espírito Santo, para sempre nos unindo a Deus e uns aos outros. E essa passagem do capítulo 10 diz: que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o seu poder, o poder de Deus através de ti? Lembra-te que não importa onde na filiação ele é aceito. Lembra-te que não importa aonde na filiação Deus é aceito. Ele é sempre aceito para todos e quando a tua mente o recebe, a lembrança de Deus desperta através de toda a filiação. Então não existe cura em um só. Cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para a cura. Por
Porque Deus tem apenas um filho. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une e une-as a Deus, une-as a Ele. Estar ciente disso é curá-las, porque é a consciência de que ninguém está separado e, portanto, ninguém está doente. É por isso que não somos curados sozinhos. Não podemos ser, o professor Kenneth afirma aqui pra gente. Se a separação é uma ilusão, assim também são as leis desse mundo, doença, envelhecimento e morte. Lembre-se da discussão de Jesus na lição 76. Não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Independente das nossas crenças equivocadas, elas não têm efeito sobre nós, sobre o Filho de Deus, né? A ilusão não tem efeito sobre o Filho de Deus, sobre Cristo. Agora, enquanto a gente se identificar como um corpo, acreditar que a gente está no mundo, que a gente que o nosso ser é um corpo, então a gente pode ter ilusão de sofrer os efeitos dessa ilusão, né? As leis do mundo só valem enquanto o pensamento que as fez é retido. É basicamente isso que eu falei. Quando liberamos esse pensamento através do Espírito Santo, seus efeitos aparentes se vão também. E nós somos curados. A cura é força, Jesus afirma. Pela sua mão gentil e fraqueza é superada. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. O ego pega isso ao contrário. Mais uma vez, né, gente? A gente sabe muito bem que o ego se utiliza de um curso em milagres para distorcer tudo, né? Então o ego pega isso ao contrário, pois em sua insanidade acredita que isso é força, né? Acredita que é força, doença, né? Para ele. Assim como seus amigos, os amigos do ego, ataque, doença e proezas físicas, todos os quais demonstrando a realidade do mundo e do corpo e a derrota de Deus. Para o ego, sua fraqueza, a separação inerente da verdade, se tornou força. Mas esse é mais um exemplo do seu pensamento invertido e do nosso, né? Quando nos identificamos com o ego. A escolha entre a fraqueza do ego e a força de Cristo é um tema principal através de todo um curso em milagres. E o leitor pode se recordar dessa clara declaração. Vocês lembram que lá na parte 1 da lição, eu falei para vocês que eu ia ler uma partezinha do capítulo 31, porque eu tinha tirado uma carta do Miracle Choice. E essa carta era a escolha do milagre, era a carta escolha. Tinha uma passagem lá e aí dizia qual era o capítulo, qual era a sessão. E era justamente isso que o professor Ken está comentando aqui nessa lição agora, gente. Ai, meu Deus. Escutem só. Escolhe outra vez se queres tomar o teu lugar entre os salvadores do mundo, ou se queres permanecer no inferno e lá manter os teus irmãos. E aqui mais uma parte, ó, é capítulo 31, seção 8. Pois ele veio e está pedindo isso. Como fazes a escolha?
Escolha outra vez o capítulo, eu acho. Como fazes a escolha? Como isso é explicado facilmente? Sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. E o que escolhes é o que pensas que é real. Gente, esse capítulo é maravilhoso. Um dos principais propósitos de Jesus com seu curso é nos convencer de que seu amor é força e o ódio do ego é fraqueza. Quando no instante santo escolhemos sua mão forte, a filiação é uma em nossa experiência e todas as mentes são curadas. Eles ainda podem escolher ser separados, no entanto, dentro da mente curada, a filiação é curada. Porque foi percebida como uma. A seguinte passagem do texto descreve alegremente essa cura no contexto de nosso relacionamento curado com nosso irmão. Capítulo 18. O céu é restaurado a toda a filiação através do teu relacionamento, pois nele está a filiação íntegra e bela, a salvo em teu amor. Como é belo e como é santo o teu relacionamento com a verdade brilhando sobre ele. O céu o contempla e se alegra por teres deixado que ele viesse a ti. E o próprio Deus está contente com o teu relacionamento. Seja assim como foi criado. O universo dentro de ti está contigo, junto com o teu irmão. E o céu olha com amor para o que está unido nele, junto com seu Criador. Foste chamado junto com teu irmão para a função mais santa que esse mundo contém. É a única que não tem limites e alcança cada elemento fragmentado da filiação com a cura e o consolo unificador. Agora, parágrafo 9 da lição. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar, são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. A cura, o perdão e o mundo real não são o fim, mas os meios que o Espírito Santo usa para nos ajudar a desfazer as interferências da mente, a culpa que nos impede de lembrar de quem nós somos. Assim, seus ensinamentos são os meios. E a memória do nosso ser é o fim que buscamos. O solzinho já está caminhando por aqui, ó. Gente, a posição solar está mudando. A gente vê, né, nos lugares da nossa casa, assim, né, a posição solar, como ela vai mudando ao longo do ano e das estações, né? Então, essa hora eu estava sempre aqui, perfeita, com a janela aberta, nesse cantinho. Agora eu já tive que sair mais pra cá, ó. E ele tá me perseguindo, sozinho. Seguindo aqui na lição, eu vou virando. Conforme o sol vai virando, eu vou virando. As lições gentis, então, do Espírito Santo ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. Quando Jesus fala de quão pouca prática precisamos, ele parece contradizer suas palavras em muitos outros trechos, nos quais nos lembra do quanto precisamos praticar. No entanto, ele está falando aqui da sua perspectiva, da qual o vasto universo, com seus problemas se estendendo por milhões de anos,
é reduzido a um leve desejo de sermos separados de Deus e de que essa ilusão seja verdadeira. Ele reduz isso a um pó. Do seu ponto de vista, do ponto de vista de Jesus, né? Dentro da mente curada, portanto, tudo isso é nada. Mas ele já passou por esse lado que a gente tá. Então, se ele diz que não é nada, é porque não é nada, né? Então, dentro do seu ponto de vista, dentro da mente curada, portanto, tudo isso é nada e requer apenas uma pequena mudança da ilusão para a verdade. Era para ser tão simples, né, gente? É a mesma perspectiva encontrada em uma lição posterior, lá na 182, que vai dizer: e eu me aquietarei por um instante e irei para casa. Sim, porque a nossa casa não é um lugar. Não é que nós temos que pegar um trem, um avião, uma carroça, ou não sei o que, um navio para chegar em algum lugar, né, gente? A mente não tem tempo nem espaço. Então, quando a gente se aquieta por um instante, a mente vai para casa. Quando a gente se aquieta por um instante, a mente vai para casa instantaneamente. Assim, é nessa veia que ele fala aqui sobre o quão facilmente a salvação pode ser nossa e com pouca prática precisamos. É a luzinha do sol que tá me deixando com uma... Então, né? É por isso que ele fala o quão facilmente a salvação pode ser nossa e com pouca prática precisamos. Em nossa experiência dentro do sonho, no entanto, isso requer uma enorme quantidade de trabalho e não é tão facilmente atingido. Por isso que eu quero me aquietar. O princípio é fácil, com certeza, mas apenas da perspectiva acima do campo de batalha do mundo, no instante santo, aquele instante santo. Para nós, ainda aprisionados no sistema de pensamento de morte do ego, uma grande quantidade de vigilância e diligência é necessária. O que Jesus nos guia e encoraja a desenvolvermos. Essa é a prática final. Vamos voltar na lição, né? Que Jesus diz que as lições gentis do Espírito Santo ensinam com que facilidade a salvação pode ser nossa, né? E aí ele diz que a sua vida venha a ser a tua, a vida do Espírito Santo venha a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para te libertar de tudo que jamais te causou dor. A vida do Espírito Santo, o símbolo da expiação, se torna a nossa própria quando o escolhemos. Assim, nós, como Jesus, nos tornamos a expiação. Vocês devem ter aí na memória de vocês. Que pergunta vocês fizeram? Qual foi a disponibilidade? O que foi que vocês conversaram com Jesus, com o Espírito Santo, com o seu anjo? Não importa a forma do professor de Deus com o qual vocês conversaram lá atrás. Mas algo vocês pediram.
que fez com que vocês chegassem em um curso em milagres. E eu me lembro bem qual foi a minha. A minha foi quando um dia me veio na mente que eu gostaria de ajudar e curar o meu irmão como Jesus fez. Foi esse meu pedido. Que eu me tornei terapeuta, né? E as terapias com as quais eu trabalhava realmente dia a dia começavam a fazer cada vez menos sentido. Então a minha disponibilidade foi essa, eu queria realmente ajudar o meu irmão, a curar o meu irmão assim como Jesus fazia. Então eu não me vi diferente de Jesus nesse sentido. Eu pensei que era possível fazer o que ele fazia. Foi essa a minha disponibilidade. Foi depois disso que um curso em milagres chegou para mim. E eu sei que vocês, se não lembram, aquieta para lembrar qual foi o teu pedido que te fez chegar num curso em milagres. Então, mais uma vez aqui, a vida do Espírito Santo, então, o símbolo da expiação, se torna a nossa própria quando o escolhemos. Assim, nós, como Jesus, nos tornarmos a expiação e seu perdão, nos tornamos a expiação e seu perdão se estende através da mente unida do Filho de Deus. A palavra extensão num curso em milagres não deveria ser vista como qualquer coisa física, pois ela se refere apenas a um processo dentro da mente. Quando a escolha pelo perdão é feita, se nós escolhermos a culpa em vez disso, o processo é denotado pela palavra projeção, que descreve as vicissitudes da divagação da mente do ego. A extensão do perdão, no entanto, é o pensamento refletido do amor do céu, conforme ele se estende através da mente única do Filho. Se vamos expressar física ou verbalmente o perdão da mente certa, se vamos expressar física ou verbalmente o perdão da mente certa, não deve ser nossa preocupação. Isso acontece por si mesmo, pois quando desfazemos as barreiras de julgamento da mente, a luz do relacionamento santo na mente não pode deixar de se estender através de toda a filiação. E agora essa passagem do capítulo 18, eu acho que aprofunda isso. Isso, cura e conforto unificador, te é oferecido em teu relacionamento santo. Aceita-o aqui e darás assim como aceitaste. A paz de Deus te é dada com o brilhante propósito no qual tu te unes ao teu irmão. A luz santa que trouxe a ti e a ele para a união tem que estender-se, assim como tu a aceitaste. Assim, o conforto da cura é estendido, como vemos agora, no parágrafo 10 da lição. E, ao te deixares curar, vês todos aqueles à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou quem parecer não ter contato,
todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Lembra lá na parte 1 da lição 137, que eu estava contando para vocês sobre a experiência lá com a minha filha e os coleguinhas da escola? Então, a gente curou aqui e a cura se estendeu lá com os coleguinhas dela. Deixa eu ver essa luz aqui que tá estranha, né, gente? E é o que eu disse, né, que Jesus sempre fala, assim, às vezes a gente nem tem ideia de aonde que chegou essa cura. Porque, né, aqui no mundo, aqui no sonho, a gente não tem como acessar o mundo inteiro, bilhões de pessoas. Mas na mente é outra coisa. Essa é outra declaração maravilhosa sobre a unicidade do Filho de Deus, que não tem nada a ver com o físico ou comportamental, é isso? É claro, gente, que aqui, ó, o que a gente experiencia aqui não é a sombra do que primeiro foi o pensamento. Então, se um pensamento foi um pensamento de cura e de perdão, consequentemente, a gente vai perceber algo diferente lá fora. Esses são os testemunhos que Jesus sabe que a gente precisa aqui. Pensar que tem, né? A gente pensar que fazer essa confusão de níveis de físico, comportamental e a unicidade na mente, pensar que tem a ver, pensar que tem é grosseira compreensão errônea de um curso em milagres. A cura acontece apenas dentro da sua mente, porque existe apenas a sua mente. Sim, porque em última instância não existe mundo, não existe corpo, não existe corpo físico e psicológico. A cura acontece apenas dentro da mente, porque existe apenas a sua mente. Quando essa mente é curada e você escolheu Jesus como seu professor, mesmo que apenas por um instante santo, você sabe que o Filho de Deus é um. A separação é uma ilusão e seu sistema de pensamento de culpa é uma ilusão também. Para não mencionar o mundo que surgiu dele, né? Legiões e legiões recebem sua dádiva de cura conforme você se lembra da sua unicidade natural como Filho de Deus. A dádiva do milagre para a filiação, que transcende o sistema de pensamento insano de ódio e doença do ego. E o professor Kenneth nos traz essa parte do capítulo 10 que diz: o milagre é o ato de um Filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. A gente está colocando fé de que os nossos irmãos também podem fazer o mesmo, podem escolher de novo, né? É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão, um chamado que é reforçado pela união, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus através do Espírito Santo
ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença que ele não compartilha. Que o Espírito Santo não compartilha dessa crença, né? O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Parágrafo 11 da lição. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. No instante santo, você está fora do mundo físico. E então, não existe pensamento de separação, pecado, culpa, medo, nenhum mundo tempo-espacial, passado, presente e futuro que iria surgir dele. Remova a causa, a crença na separação, e o efeito, o mundo, desaparece. No instante santo, portanto, o tempo se vai e a cura é instantânea. Não é necessário que ela se estenda através do tempo e do espaço, porque não existe tempo e espaço. Essa é apenas outra forma de entender porque você não precisa buscar conscientemente em estender o amor e a cura. Se você o fizer, acreditando que existem pessoas que têm que converter, ensinar e curar, vai estar de volta no mundo separado de tempo e espaço. O que significa que sua mente agora não está curada. Quer dizer, que a sua mente agora está não curada. No instante santo, ninguém é curado, porque o reconhecimento de que todos já estão curados alvoreceu em nossas mentes até então doentes. Na verdade, ninguém jamais esteve doente. Era isso que Jesus reconhecia. Que as pessoas não estavam realmente doentes, porque não existia doença, nem mesmo um corpo. Ai, gente, essa lição tá maravilhosa, né? Aquilo que se opõe a Deus não existe. E aquele que não aceita isso em sua mente, vem a ser o porto aonde os fatigados podem permanecer para descansar. Pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Quando sua mente é curada, uma mensagem é enviada a todos aqueles que escolhem se beneficiar dela. A todos os que escolhem. A decisão que eu tomei, a mão do meu irmão amoroso que eu segurei, está à sua disposição para ser tomada também. Nesse ponto, você se torna um porto onde os fatigados vêm para descansar. Aquilo que se opõe a Deus é o sistema de pensamento ilusório de separação e doença do ego. Aceitar sua inexistência nos permite ser um porto pacífico para aqueles que ainda se sentem tentados a tornar o ego real. Esse porto de descanso é retratado na seguinte passagem de O Pequeno Jardim. Eu recém passei nesse capítulo com o grupo de estudos. Onde nosso deserto de ilusões, ódio e separação
se torna um jardim de verdade, amor e união. É do capítulo 18. O deserto vem a ser um jardim, verde e profundo e quieto, oferecendo descanso àqueles que perderam o seu caminho e vagam no pó. Dá-lhes um local de refúgio preparado pelo amor para eles, onde antes havia um deserto. E cada um a quem dá as boas-vindas trará amor com ele do céu para ti. Eles entram um por um nesse lugar santo, mas não partirão como vieram, sozinhos. O amor que trouxeram consigo ficará com eles, assim como ficará contigo. E sob a sua beneficência, o teu pequeno jardim expandirá e alcançará todos os que têm sede de água viva, mas estão por demais cansados para seguirem adiante sozinhos. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? O ser, com S maiúsculo, nosso verdadeiro ser, não pode ser recusado, porque uma vez que você o escolheu, ele está lá. A memória de quem você é como filho de Deus, seu ser como Cristo, está totalmente presente dentro da sua mente. Quando você o escolhe, meramente escolheu aceitá-lo onde ele sempre esteve. Nós deixamos nosso lar apenas em sonhos e o tempo para sonhar terminou. Acelerado conforme perdoamos. Assim, convidamos nossos irmãos separados para despertar do sonho de ódio e doença. Mesmo quando convidamos Deus e Cristo, a unicidade do nosso ser, para virem aonde eles estão, como está refletido nessa inspiradora passagem de Pois eles vieram, que é do capítulo 26. Eles, Deus e Cristo, vieram para habitar dentro do templo de perdão, que lhes foi oferecido, para que esse seja um lugar de descanso para eles, assim como para ti. Aquilo que o ódio liberou para o amor vem a ser a luz mais brilhante na radiância do céu. E todas as luzes no céu são mais brilhantes agora, em gratidão pelo que foi restaurado. Ninguém na terra deixa de dar graças àquele que restaurou a sua casa e a abrigou do inverno amargo e do frio que congela. E será que o Senhor do céu e seu Filho darão menos em gratidão por tanto mais? Agora, o templo do Deus vivo está reconstruído outra vez como o anfitrião para aquele por quem foi criado. Onde ele habita, o seu Filho habita com ele, nunca separado. E eles dão graças porque, afinal, são bem-vindos. Voltando na lição, mais ou menos uma continuação dessas frases, dessas perguntas que Jesus nos fez, né? Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja. E isso não pode ter sucesso.
Ai, pedir que o inevitável aconteça, peça o que o inevitável aconteça e nunca falharás. Mas a outra escolha que a gente tem pedido não pode ter sucesso. Todos vamos tentar fazer isso, é claro. O professor Kennedy está afirmando que é o motivo pelo qual nada jamais funciona nesse mundo. Não importando o quanto sejam brilhantes os cérebros que concebem a solução política, educacional, econômica, médica, ou até os curadores, terapeutas da nova era, no final isso vai falhar. Porque pediu que o pensamento de separação fosse real, o que não pode ser. Uma vez que não é real, tudo que automaticamente se segue a esse único equívoco será igualmente ilusório. Isso não significa, no entanto, que não podemos escolher continuar dormindo e sonhando que o que é, não é, e o que não é, é. E aqui ele nos traz essa passagem do capítulo 26, que diz: quem pode se encontrar em uma costa distante e sonhar consigo mesmo como se estivesse do outro lado do oceano, em um tempo e lugar que há muito já desapareceram? Em que medida esse sonho pode ser um obstáculo real para o lugar aonde ele realmente está? Pois isso é fato e não muda quaisquer que sejam os sonhos que ele tenha. Contudo, ele ainda pode imaginar que está em outro lugar, em outro tempo. Nas formas extremas, ele pode se deludir a ponto de acreditar que isso é verdadeiro e passar de mera imaginação a ser algo no qual ele acredita, e depois a loucura, extremamente convencido de que está onde prefere estar. Isso é um obstáculo para o lugar onde ele se encontra? Qualquer eco do passado que ele possa ouvir, por acaso é um fato no que existe para ser ouvido onde ele está agora? Em que medida podem as suas ilusões acerca de tempo e espaço efetuar uma mudança onde ele realmente está? Jesus nos faz essas perguntas para a gente refletir, mas que levam à mesma conclusão. Nada pode ser diferente da vontade de Deus. No entanto, embora sejamos livres para estabelecer nossa realidade, não somos livres para tornar nosso desejo, vamos colocar entre parênteses, insano, realidade. Hoje, então, Jesus nos pede que a gente pratique assim. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes. Que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. A mente do Filho de Deus é uma. Quando sua mente é curada, aquilo que está curado, você percebe que todos os outros que acreditam ainda precisar de cura já estão curados. O que ainda precisa ser. Da perspectiva da mente curada, estar com o Espírito Santo no instante santo, toda doença e problema se vão porque são parte de um sonho do qual você não é mais uma parte. Reconhecendo que tudo aqui é uma ilusão. O pensamento curativo de amor com o qual você agora está identificado
se torna um farol sinalizando para todos que ainda escolhem permanecer fora desse amor, que eles podem vir a essa luz e descansar na unicidade do Filho de Deus, como você fez. Essa é a nossa função, uns em relação aos outros. Conforme nos unimos na luz que dissipa a escuridão da doença e do ódio, separação e ilusão. A seguinte passagem nos inspira a lembrar da nossa função de sermos a luz do mundo. Capítulo 18. Não há no céu nenhuma única luz que não vá conosco, nenhum único raio que brilhe para sempre na mente de Deus deixa de vos iluminar. O céu está unido a vós, no vosso avanço rumo ao céu. Quando grandes luzes, tais como estas, estão unidas a vós para dar à pequena centelha do vosso desejo o poder do próprio Deus, será possível permanecer nas trevas? Tu e o teu irmão estão voltando ao lar juntos. Ai, gente, que bom! Que bom que vocês escolheram também. Agora, né? Tu e o teu irmão estão voltando ao lar juntos após uma longa jornada sem significado que empreenderam um à parte do outro e que não levou a lugar nenhum. Tu achaste o teu irmão e vós iluminareis o caminho um para o outro. E a partir dessa luz, os grandes raios estender-se-ão para trás em direção às trevas e para a frente em direção a Deus, para desvanecer o passado com seu resplendor e assim abrir espaço para a sua presença eterna, na qual todas as coisas são radiantes na luz. Mais uma vez, Jesus nos pede que a gente se lembre, ao soar de cada hora, de que a nossa função é de deixar que as nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Ao atravessar seu dia, faça a si mesmo a seguinte pergunta. Professor Kenneth que está falando isso aqui, tá? Realmente vale a pena me agarrar a essa dor e raiva? Quando em troca eu poderia ter a bênção, a alegria e paz de Deus? Essa é a sua função. Estar no instante santo quando desfizer sua escolha pelo ego, escolhendo o Espírito Santo. Mais uma vez, você realmente quer se agarrar aos pensamentos e comportamento do ego, considerando o seu custo? Dor, raiva, doença, né? Monitorar sua mente durante o dia todo reflete a resposta correta a essa pergunta. Portanto, sempre que você se permitir ficar consciente da sua raiva, mágoa, depressão, dor, farisaísmo, gente, nem sei o que é isso, mas vou pesquisar. Dê um passo atrás e pergunte se tal especialismo vale a pena. Raiva, mágoa, depressão, dor, julgamento é especialismo. Que a gente tanto fica às vezes até ofendido. Por que eu não escolheria ter a bênção, a alegria e paz de Deus em vez da maldição de dor da separação?
Note essa linha maravilhosa de Deuterônimo, na qual Moisés vem diante das crianças de Israel dizendo: estabeleci diante de vós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhei a vida. Jesus estabelece a mesma escolha diante de nós. Voltando na lição, então, a última pergunta do último parágrafo 13 lá, Jesus pergunta: um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Jesus parece contradizer o que disse antes sobre ser necessária apenas um pouco de prática. Ele nos mostra que nós temos que praticar durante o dia todo. E nossa preparação para o instante santo é nosso desejo por ele. Lembre-se, o instante santo é o resultado da tua determinação de ser santo. Isso me fez lembrar também, gente, que lá atrás, quando eu desejei ajudar meus irmãos a se curarem, na verdade eu estava desejando a minha própria cura, só que eu não alcançava isso, né? Eu também queria ser tão santa quanto Jesus. Sabe, o ego diz que isso é arrogância, né? Mas eu tive contato com essa vontade de ser santa como Jesus, de ser amorosa como Jesus, porque eu me via conscientemente não má, mas uma pessoa que não era amorosa, que não sabia tratar as pessoas amorosamente, né? A personalidade aqui no sonho é gritona, né? O jeito de falar não é amoroso. Quando eu tô no ego, eu não sou nem um pouco amorosa. Eu falo alto, eu grito. Mas quando eu tô aqui com vocês, na sala de aula, com Jesus, a minha filha chega a dizer, quando eu brigo com ela, não parece a mesma pessoa que tá lá fazendo live. É porque não é. Não é. Então eu tinha esse desejo profundo de ser santa, santo como Jesus, de ter um comportamento amoroso, pensamentos amorosos, sabe? Era um desejo que eu tinha. Então eu não podia ter chegado em outro curso ou outro caminho de volta para casa, eu acho, que não fosse um curso em milagres mesmo. É meu número, um curso em milagres. Foi feito para mim, com certeza. Voltando aqui, então, no capítulo 18, o instante santo é o resultado da tua determinação de ser santo. É a resposta. O desejo e a disponibilidade para permitir que ele venha precedem a sua vinda. Assim, quando a gente entra na sala de aula com Jesus com a disponibilidade honesta, sincera, verdadeira, de permitir que Jesus dê a sua aula para nós, que o Espírito Santo nos ensine, nos lembre. Tudo isso a gente precisa estabelecer quando a gente entra na sala de aula. Lembra quando a gente estabelece a meta da paz na sala de aula? A gente está se colocando em disponibilidade antes. Então isso precede a vinda de Jesus, do Espírito Santo, para a sala de aula. Por isso que ele diz aqui, preparas a tua mente para ele apenas na medida em que reconheces que o queres acima de todas as outras coisas.
Esse, então, é o desafio de Jesus como nosso professor. Ajudar-nos a perceber que realmente queremos ser felizes. E que apenas o perdão vai nos trazer o desejo de nossos corações. Assim, então, iniciaremos o dia com isso, Jesus pede, dando 10 minutos a esses pensamentos com os quais também concluiremos a noite. Respira fundo aí, gente. Preparem a mente e diga: quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Deveria estar claro aqui, como já mencionado, que a doença é separação. Não é um sintoma físico, embora o experienciemos dessa forma. O desconforto que passamos a sentir em nossos corpos é uma expressão direta do desconforto que sentimos em nossas mentes por escolhermos estar certos em vez de felizes, de sermos separados do amor de Jesus em vez de nos unirmos a Ele. Mais uma vez, nós queremos perguntar a nós mesmos durante o dia todo: realmente vale a pena continuar separado do meu irmão, do meu ser, de Deus, do meu Deus? Jesus diz: permite que a cura se dê através de ti nesse dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo o que estava doente fique bom e para oferecer a bênção aonde havia ataque. Mas nada disso é possível a menos que você primeiro se torne consciente dos tolos pensamentos de doença e ataque. Nós, portanto, voltamos ao tema principal, o tema da próxima lição também, que a cura, correção e perdão não tem significado se você não tiver um problema ao qual possa aplicá-los. Você precisa então estar ciente da sua atração por ficar zangado, doente e julgador, e por se sentir magoado, vitimado, deprimido, tendo pensamentos de morte, de autoataque, de ataque ao outro, de ódio. E pergunte mais uma vez a si mesmo: isso realmente vale a pena para mim? Isso realmente vale a pena para mim? Nesse ponto, então você estará pronto para soltar a mão do ego. Nesse ponto, então, você estará pronto para soltar a mão do ego e permitir que Jesus o guie gentilmente a mente. Permitir que Jesus te guie
até a mente, que é a fonte da doença, assim como a cura. Voltamos na lição. Eu vou reler a última frase do último parágrafo da lição para seguirmos adiante. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo o que estava doente fique bom e para oferecer a bênção aonde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida em que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com esse pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. E o professor Kenneth, mais uma vez, como um professor amoroso também, nos diz que a raiva que guardo contra você Desculpa, gente, hoje tá forte. Estamos no caminho. Juntos, que bom. A raiva que guardo contra você é a raiva que guardo contra mim mesmo. Minha decisão de excluí-lo do meu amor e, portanto, do amor de Deus é uma decisão feita em segredo de excluir a mim mesmo desse mesmo amor. Então, nós sempre precisamos fazer a pergunta: é a doença da separação que eu realmente quero? Somos curados conforme escolhemos a quietude do perdão, o que nos permite ouvir as gentis palavras de Jesus nos exortando a lembrar do nosso ser e sermos finalmente felizes. Então ele coloca, para finalizar a lição, essa passagem do capítulo 31, que diz: Tu és como Deus te criou, e assim é cada coisa viva que contemplas, independentemente das imagens que vês. O que contemplas como doença e dor, como fraqueza, sofrimento e perda, não é senão a tentação de perceber a ti mesma como sendo indefeso e estando no inferno. Não cedas a isso e verás toda a dor, sob qualquer forma e onde quer que ocorra, simplesmente desaparecer como a névoa diante do sol. O milagre veio para curar o Filho de Deus e fechar a porta aos seus sonhos de fraqueza, abrindo o caminho para a sua salvação e liberação. Escolhe outra vez o que queres que ele seja, lembrando-te de que cada escolha que fazes estabelece a tua própria identidade, assim como tu a verás e acreditarás que é. E um lembrete final do professor Ken. Essa não é uma prática que fazemos uma vez pela manhã e uma vez à noite. Jesus está nos pedindo para aplicarmos de forma vigilante nossa disponibilidade de lembrar durante o dia todo. Assim, a bênção do seu perdão realmente cai sobre nós e sobre todos os nossos irmãos, em um único abraço curativo de amor. O milagre
finalmente veio para curar o Filho único de Deus. Gratidão, queridos. Até amanhã.